Salmo 124. Nós estamos fazendo essa série de mensagens de salmos de romagem, salmos que falam do povo de Deus saindo das suas cidades, indo a Jerusalém, adorando particularmente em 3 festas anuais, a principal Páscoa, depois primícias e também dos tabernáculos. Eles iam da onde eles estavam, e este salmo faz parte dessa coletânea de salmos de romagem. E que circunstâncias o texto bíblico nos falam que eles cantaram, eles louvaram a nosso Deus. Então acompanhe na sua Bíblia Salmo 124, que nos diz assim a palavra do nosso Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Deus seja louvado por ser este Criador tão zeloso e cuidadoso para conosco. Meus irmãos, como mencionamos, os salmos de romagem têm essa característica, e é uma característica muito peculiar, em que o povo de Deus, com a sua família e com outros conhecidos, eles vinham em bandos, em números, vamos dizer, grandiosos, traziam suas ofertas, as primícias das suas colheitas, traziam animais para ofertarem ao nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, e aqueles animais eram apresentados ali no templo, era ali ofertado ao Senhor Deus, simbolizando sim Cristo Jesus. E eles vinham e se alegravam e apresentavam várias circunstâncias da vida, às vezes algumas bem alegres, outras nem tanto, mas sempre apresentando ao Senhor, deixando diante do Senhor Deus a vida, toda a vida, tudo pertence ao Senhor, os céus, a terra, o dia de rir, o dia de chorar, cada lágrima não nos pertence ao Senhor, e Ele quer que, mesmo vertendo, venha verter e apresentar diante dEle. E esse texto, particularmente, esse Salmo 124, nos dá a grandeza do nosso Deus. Ele nos apresenta essa grandeza, essa singularidade, revelando que muitas lutas o povo de Deus passa. São várias, em várias circunstâncias, mas o destaque que eles querem dar é no Senhor Deus, no livramento que Ele dá, por circunstâncias múltiplas, variadas, que por maior que elas sejam, se apresentem como que, vamos dizer, becos sem saída. O Senhor tem solução. O Senhor tem solução. Dizemos em nosso meio, muitas vezes, que para tudo tem jeito, menos para a morte. O Senhor tem solução. Ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, deixando claro que é o Senhor Deus que faz toda a diferença, e o louvor é a Ele. Eles iam, da onde eles estavam, iam para o templo cantando, louvando. As crianças aprendiam esses cânticos, os idosos, todos, os homens, as mulheres, eles cantavam e louvavam ao Senhor, dizendo que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Há muitos que creem que este hino, pelo menos em algumas partes, é apresentado, dirigido pelo sacerdote, esse cântico aqui, quando estava ali louvando e adorando a Deus com toda a comunidade, ele era como que um responso. O povo, de modo geral, cantava: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E o sacerdote então respondia: Israel que o diga. Israel, ele representando todo o povo, ele dizia: Israel que o diga. É o Senhor Deus que faz toda a diferença, meus irmãos. É Ele quem nos dá a vitória, e é Ele que está ao nosso lado.
Vários outros salmos, já vimos isso. O Salmo 121, que ele diz: Ele é a sua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele está conosco. O Salmo 91 diz: aquele que se esconde, que está escondido diante da sombra do Onipotente, ali ele vai descansar. O Senhor vai dar esse descanso para ele. Ele é a sombra, ele está sempre ao nosso lado, e isso faz toda a diferença. Eles estavam louvando a Deus, falando da grandeza desse poder que os tirou de coisas as mais diversas. E alguns, meus irmãos, pensando e olhando particularmente para esse Salmo 124, que nos diz no seu título, Salmo de Davi, então, a autoria de Davi, um anterior, o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele ficou muito feliz com isso, e aqui o Salmo 124 é também de composição dele. E ele, ao compor, meus irmãos, ajuda-nos a entender, pelo menos algumas circunstâncias possíveis, em torno de pelo menos 3 possibilidades, o contexto desse salmo. Acredita em uma situação tão difícil que, se não fosse o Senhor mostrar o seu poder, absolutamente Israel teria sido exterminado. Uma delas, meus irmãos, a ocasião quando Davi luta com o grande Golias. Era ali aquele desafio em que Golias diz: olha, não vamos exército contra exército, escolham um dos melhores que vocês têm, e eu vou, como filisteu, eu vou lutar, e quem vencer, este vai ser o Senhor, e todos os demais então vão ser servos, vão ser escravos. E foi uma situação difícil, porque ninguém estava animado para lutar com o grande Golias. Era um desafio enorme, enorme mesmo, literalmente, e caminhando para quase 3 metros de altura, 2,5 metros. Já pensou um jogador de basquete com 2,5 metros? Ele nem precisa pular para colocar na cesta, ele só estica a mão e lança, e a bola já cai. Era um homem muito forte, guerreiro, experiente. E vai quem? O mais novo, um inexperiente em lutas, em guerras, é Davi. E ele vai no nome do Senhor. Ele foi com arma, com escudo, com todo equipamento que podemos imaginar de guerra, com estratégia, com experiência. Davi foi com a experiência que o Senhor tinha dado. Era lutar com um leão e um urso, vitorioso sobre os dois, mas nunca numa batalha. E ele mesmo diz: eu vou no nome do Senhor. Se não fosse o Senhor, ele não acertaria a pedra aqui em torno dessa região aqui, ou aqui do outro lado. Ele acertou de maneira que Golias veio a cair no chão como que desmaiado. E ali então Davi termina o serviço, tirando a espada do próprio Golias e degolando-lhe a cabeça. E então levantou e diz: aqui está o filisteu. E levou a cabeça para o rei Saul, vitorioso, porque ele foi no nome do Senhor. É o Senhor que deu a condição. Aquela pedra não foi para qualquer lado, mas nem para o braço, nem para o peito, nenhuma região. Uma bem aqui, onde é mais sensível, e aquilo foi suficiente para ele cair ao chão, e já como que desmaiado, como que tonto, Davi rapidamente pega a espada dele e corta-lhe a cabeça. Meus irmãos, é o Senhor que deu esse desprendimento, essa força, deu essa condição. É possível? Sim, é possível. É possível outra ocasião, também outra ocasião que, quando infelizmente várias vezes Saul, o rei, sabendo que ele tinha sido rejeitado pelo Senhor Deus pelos seus próprios pecados, ele então persegue Davi, que sabia que ele reinaria no lugar, porque na verdade Davi era o escolhido de Deus, Saul era o escolhido do povo, e a promessa era que viria da tribo de Judá, a tribo de Davi, e não da tribo de Benjamim, que era Saul. E então, sabendo disso, ele vai e persegue. Em um momento específico, ele vai e persegue Davi, e chega num determinado lugar que não tinha saída. Davi estava literalmente encurralado, mas o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas. E vem um mensageiro e fala então para Saul: os filisteus estão atacando o nosso reino.
ele olha e diz: não podemos isso, vamos voltar e vamos enfrentar. E deixa então de perseguir Davi. Se não fosse o Senhor que está dirigindo a história, Israel que o diga, ficaria com um rei que não era escolhido, e de vez de conduzir o povo a temer o Senhor, levaria a uma direção totalmente contrária. É possível? Sim, porque foi intervenção de Deus muito forte, muito contundente. Mas, meus irmãos, não apenas essa circunstância, mas também uma outra, uma terceira. A ocasião quando Davi, ele é como que expulso do seu reino pelo seu filho Absalão. O seu filho Absalão, ele trama, ele vai tramando, ele vai traindo o pai, de maneira que ele consegue adeptos para esta obra terrível de expulsar o rei Davi, e ele consegue, ele sai como que pelas portas do fundo, e chega uma ocasião, então, que ele pede conselho, e então o conselho é: olha rei, eu creio que a melhor coisa que o senhor deve fazer é o senhor sair agora, rei, e pegue ele, e alcance ele então, e destrua. E Davi tinha deixado um sábio para que ficasse ali, e ele já tinha orado: Senhor Deus, faça com que os planos do meu filho não vença, e aquele que é sábio, que está dirigindo ele, mude completamente. E o Senhor fez isso. Ele vai, envia, esse estava ali, ele fez: o que você tem a dizer? Ele diz: eu faria o seguinte, ao invés de fazer isso, você sabe que Davi é muito poderoso, ele venceu Golias, venceu os filisteus, não uma nem duas vezes, ele é muito hábil, os seus homens estão com ele, estão confiantes, você sabe muito bem disso. É verdade. Pois bem, você vai fazer o seguinte, a minha sugestão, que você vá de noite, cerque com todos de um lado de outro, e pegue ele de surpresa. Vá com todo o exército seu, todo ele, sem um sequer, todos a um só tempo, e então pegue ele de surpresa. E todos olharam, e o rei olhou e falou: esse é melhor, parece melhor essa estratégia. E assim o Senhor mudou. Se não fosse o Senhor que fizesse com que Absalão aceitasse isso, e ele não conseguiu, porque era algo que o Senhor Deus tinha feito, de maneira que ele estava atento e foi para outro local, e isso não aconteceu. Meus irmãos, é possível esses acontecimentos, outros podemos até imaginar, mas é possível esses, onde que o Senhor faz toda a diferença. Há um livro que nos fala, que nos apresenta esses salmos de romagem, e ele tem uma ilustração que ajuda de certa maneira a entender essa verdade, inclusive no nosso dia a dia. Ele é um canadense, e lá os esportes mais destacados, ao invés do Brasil, que é o futebol, é o hóquei. E eles jogavam hóquei lá, e jogando e batendo, e os jovens, os adolescentes brincando, então escolhiam, faziam os times e jogavam. E certamente havia ocasiões em que os times eram montados e sempre tinha aqueles mais fracos, e perdiam às vezes de lavada, grandemente, mas tinha um jogador chamado Jeff, que ele cita, que era da época dele. Ele diz: Jeff era o jogador. Ele era aquele que fazia diferença. É aquele em que, mesmo que o time era o mais fraco, aquele time ganhava. Não sabemos como, mas ele entrar naquele time, ele fazia diferença. Ele tinha uma habilidade, ele tinha uma genialidade, que o time que ele entrava era o time que vencia. Meus irmãos, o Senhor, absolutamente acima de qualquer coisa, é aquele que nos dá vitória, é aquele em que nós podemos ser chamados mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, é aquele em que Ele nos deu para que nós sejamos muito
mais do que vencedores. E aqui, meus irmãos, o Filho de Deus, Jesus, não havia sido encarnado, mas ele estava presente como o Filho de Deus, e ele fez toda a diferença, e sempre fez toda a diferença, de maneira que diante de tantas circunstâncias tão difíceis, absurdas, que não tinha saída, o Senhor Deus mostrou, ele reverteu completamente, ele usou de circunstâncias as mais variadas, usou 300 homens contra milhares de milhares do povo moabita, para vencê-lo com Gideão. Algo talvez inimaginável, foi isso que Deus fez. Ele fez com que Jericó fosse vencida, não apenas com uma luta, muito mais, tocando a trombeta, que as muralhas caíram, e eles então só completaram o serviço, porque o Senhor tinha feito toda a obra. Se não fosse o Senhor mostrar o seu poder, Israel que o diga. E ele vai ilustrando, meus irmãos, as ilustrações que ele nos dá são variadas. Ele começa dizendo, olha, se não fosse o Senhor tivesse ao nosso lado, fazendo a diferença, olha, nós teríamos sido engolidos vivos. Parece-nos uma ilustração um tanto parecida com um terremoto. Um terremoto em que sacode, abre, e as pessoas não são enterradas porque elas morreram, elas caem ali o quê? Vivas, e acabam sendo enterradas ali. Elas vão vivas no terremoto, elas caem ali no precipício, no buraco, e então elas morrem ali, e termina então a vida. Eram experiências que eles estavam contando, e neste salmo cantavam, diziam, olha, em circunstâncias tão grandiosas, o Senhor nos livrou. Como nos livrar de um terremoto? As questões climáticas nos mostram o poder de Deus. Quando se vê os montes caindo, vindo abaixo, a gente fala, se os montes são tão fortes, eles estão vindo abaixo, então é uma situação terrível, nós não podemos, mas eles foram livres, porque eles não foram engolidos vivos, porque o Senhor deu livramento. Se não fosse o Senhor, nós seríamos engolidos, porque não foram. As águas teriam nos submergido. Ele vai falar não apenas nas questões da terra, mas questões das águas. De várias circunstâncias podemos lembrar, meus irmãos, a maior delas, o dilúvio. Água sem fim que alcançou, conforme as medições que dava, no monte mais alto, a água cobriu o monte mais alto em torno de 7 a 8 metros de altura. Imagine o monte mais alto, a água cobriu ele e subiu ainda mais entre 7 e 8 metros de altura, e não ficou nada na terra que pudesse sobreviver. Tudo veio e ficou submergido. Uma outra ocasião que nós podemos lembrar é na passagem do Mar Vermelho, quando eles passam a pé enxuto, mas o exército egípcio vindo atrás, e já tinha passado todos do povo de Israel, o Senhor faz questão de fazer as águas retornar, e eles foram afogados. Ou seja, na terra, na água, o Senhor é Deus de todas as coisas, seja na terra, seja na água. Poderiam morrer todo Israel, a nossa alma, sobre a nossa, sempre no plural, o povo de Deus seria destruído. Não foi o povo de Deus destruído, porque o Senhor é poderoso. Ele vai ilustrando a grandeza desse Deus, da qual cantamos. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande quanto o nosso Deus. Ele é maior do que todas as coisas, e quando nós dizemos que Ele é maior, a Bíblia nos diz que Ele é infinito, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele tem no seu caráter aquilo que Ele não nos comunicou, Ele não passou para nós. Ele é eterno, Ele é imutável, nós somos mutáveis, nós mudamos, nós aprendemos e vamos mudando os nossos conceitos, vamos vendo conceitos mais apurados, melhores, mais elevados, e vamos mudando. Nós nunca somos o mesmo, nós sempre mudamos. Ele não muda, não tem nada, toda a ciência é Ele, a própria ciência, e tudo que existe é expressão do seu ser. Ele é único, então Ele vai mostrar que Ele é Deus de todas as coisas, da terra,
do mar. Mas ele fala também: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Dando a ideia, talvez, quem sabe, vamos imaginar um leão a devorar a ovelha, um leão a devorar um cordeiro, alguma coisa, que quando está ali para devorar é algo terrível. Esses dias, meus irmãos, umas 2 semanas atrás, vendo no Face algo que de certa maneira ilustra isso, era um pequeno vídeo de um galho onde havia um pequeno macaco, um macaquinho bem pequenininho ali, era bem novo, você vê que era um macaquinho novinho, de idade, de tempo, de vida, e ele estava meio que pendurado ali, segurando, meio que com dificuldade, meio que para cair, meio segurando, como que de certa maneira um tanto perdido da sua mãe, do seu pai, e aparece um leopardo. Com o seu poder, o seu rugido, ele pula e vai tentando tirar. E aí o leopardo sobe no galho grande que está ali e pega o macaquinho com a boca. E quando ele estava na lateral do galho, tira o macaquinho da lateral e põe em cima. E o vídeo mostrava, o macaquinho fechou os olhos e fez assim, como que dizendo: agora é o meu fim. Agora não tem mais nada. Pode vir o meu fim. E ele fica quietinho. E sabe o que o leopardo faz? Talvez a fêmea começa a lamber ele e cuidar. Como que você é tão pequenininho, fica aqui, você estava quase para cair. Aí ele abre os olhinhos assim, como que dizendo: não acredito, eu não acredito, esse bicho terrível que estava para me engolir, está cuidando de mim. Aí ele abre aquele olhinho, um macaquinho assim, ela só lambendo, cuidando dele. E eu olhei e falei: gente do céu, é exatamente isso. Se não fosse o Senhor, um bicho viria com seus dentes, olha, devoraria. É isso que ele quer mostrar. Ele é tão grande que não importa o animal com seus dentes, ele fez isso, ele mostrou que ele fez isso, meus irmãos. E é o nosso Senhor, o Senhor Deus, o Filho de Deus que faz essa obra. Por exemplo, quando lembramos de Daniel, que foi lançado nas covas dos leões, e aqueles leões estavam em jejum, famintos, e quando Daniel é lançado ali, nenhum deles ousou morder, comer, ficou com a boca fechada. Foi o Senhor, porque aqueles animais famintos não pensariam 2 vezes, mas quando descobriu que não era a traição do profeta Daniel, pelo contrário, ele era muito fiel, ele foi fiel ao seu Deus, e foi fiel também ao rei. O rei descobre, e ele estava vivo, tira Daniel e lança aqueles acusadores, e diz o texto que eles, ao caírem, nem chegaram ao chão, os leões pularam e já destraçalharam eles ainda no meio do caminho. Se não fosse o Senhor, aqueles leões teria devorado o profeta Daniel, mas devorou os outros, porque o Senhor livrou o povo de Deus. Ali estava representado. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e vimos como livres dele. Ele fala do terremoto, ele fala do naufrágio, das águas, ele fala de animais ferozes, ele fala que é um animal simples como um passarinho, em que foi armado uma armadilha, o laço, e ele saiu do laço do passarinheiro querendo colher, querendo tirá-lo, aprisioná-lo. Não conseguiu, o Senhor deu livramento. Quando nós lembramos, meus irmãos, do profeta Elias, nós lembramos que depois que ele fez o desafio contra 450 profetas de Baal, que representavam para eles lá, infelizmente para o próprio Israel, que era uma divindade, eles estavam adorando, e eles achavam que era uma divindade da natureza, da fertilidade, então adorava, e foi o profeta Elias mostrar que era Deus, que era o Senhor de todas as coisas. Então ele manda, faz o altar, põe lá, e eles ficaram a manhã toda e não houve voz, não houve nada, e ele manda, ele abre os sulcos bem grande, encharca de água, faz em redor muita água, ele ora, manda fogo, Senhor. Depois dessa ocasião que o Senhor mandou, eles ficaram temendo a Deus. O Senhor é Deus. Mas sabe o que aconteceu? O profeta ficou amedrontado, porque Jezabel falou: olha, os deuses podem fazer o que quiser, mas amanhã
esses dias que se estão chegando, eu vou matar, assim como você matou os 450. Eu vou fazer a mesma coisa. Ele ficou com muito medo. Ele entrou numa caverna e não tinha quem fizesse sair de lá. E Deus manda algumas questões muito parecidas aqui. Deus mandou ali um vento muito forte, diz o texto, mas o Senhor não estava nele. Deus mandou ali um fogo, mas diz que o Senhor não estava ali. Deus mandou uma tempestade, mas Deus não estava ali. E por fim, a quarta, diz que o Senhor mandou um vento suave, uma brisa. Como que dizendo, olha, todas essas coisas, por mais difíceis que elas podem vir, e elas sobreveio sobre você, e você passou por elas. O que aconteceu com você? Nada, porque o Senhor não estava ali para destruir você. O Senhor é que toma conta. Pode vir o vento, o fogo, a tempestade, o terremoto, todas as coisas podem vir, mas isso não vai te destruir, porque o Senhor está dirigindo a sua vida. Então animou ele para que ele saísse dali e continuasse a fazer a sua obra, e assim ele fez. E ele está mostrando exatamente esse aspecto aqui, meus irmãos. Ele vai revelando, seja coisa da terra, da água, de um animal grande, ou sendo nós como um pássaro e sendo livres do laço do passarinheiro. O Senhor quer que nós tenhamos experiência do que Ele é bom. E uma pessoa não pode ter todas as experiências. Então, às vezes alguns vão ter em uma época uma experiência, outros vão ter em outra, talvez com água, com naufrágio, o outro com terremoto, o outro talvez com um animal feroz. Mas tudo isso, meus irmãos, é para nós termos experiências. Se nós não termos todas essas, e certamente não vamos ter todas as experiências, elas talvez sejam contadas para nós. E cada um conte a sua experiência, de que o Senhor livrou de uma situação que, se não fosse o Senhor, não haveria solução alguma. E isso, meus irmãos, revela para nós algo muito importante, que Deus é o motivo do nosso louvor. É um motivo de todos os dias, quando a gente chega em casa, reconhecer que muitas coisas poderiam nos sobrevir. Assaltos, sequestros, atropelamentos, tantas coisas, estarmos envolvidos em circunstâncias difíceis, meus irmãos. Mas o Senhor livrou, e mesmo o Senhor permitindo que tenhamos experiências difíceis, nós não ficamos com as experiências difíceis. Porque maior do que essas coisas difíceis é o Senhor Deus. Destacou o Senhor, foi o Senhor que nos deu vitória. E é em Cristo Jesus que nós somos mais do que vencedores. Porque nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nada pode nos separar do amor que está em Cristo. Então podemos sempre dizer, em triunfo, nós somos mais do que vencedores. Não devemos estranhar problemas financeiros na nossa vida, não devemos estranhar, meus irmãos, lutas grandiosas de doenças, de enfermidades. Não devemos imaginar que vindo um vento derrubando a nossa casa, vai acabar. Não vai acabar. A nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele sustenta. E quantas vezes nós usamos essa expressão, quem te viu e quem te vê? Quem te viu naquela situação, mas agora quem te vê? Parece que era impossível. Quantas vezes como pastor visitando as pessoas, às vezes nos hospitais, e indo também na UTI, algo que é mais delicado, algo mais difícil. Quando a pessoa está mais debilitada, ela vai para um centro de urgência, de uma terapia intensiva. E a gente é movido pela palavra de Deus a orientar as pessoas, a exortar, a confiar no Senhor. Por quê? Porque os impossíveis são para nós, porque para Deus não. Porque muitos que estavam na UTI, eles saem de lá. E muitos que nem entraram, não foram nenhuma vez, eles partiram dessa vida. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. É o Senhor que faz toda a diferença.
É Ele quem livra. Muitas vezes a pessoa, ela num pequeno tropeção, ela se machuca, às vezes algo simples, mas infecciona e pode trazer até a morte. E uma pessoa que às vezes é sequestrada, ela está no meio de uma bala perdida. A gente às vezes nota que às vezes vão pessoas com um ferro enfiado na cabeça. Existem histórias verídicas de pessoas que foram acidentadas com um ferro na cabeça e elas vão para o hospital. E a gente fica, como que pode uma coisa dessa? Uma pessoa com ferro na cabeça, caiu, foi acidentada e ela vai para o hospital. Como que pode uma coisa dessa? Como que uma bala entra e perfura e passa a vários lugares e a pessoa ainda continua viva? Se não fosse o Senhor, essa história não poderia ser contada. E é isso que o salmista está falando. O salmista está nos contando, Davi está relatando de circunstâncias muito dramáticas, de circunstâncias não de pequena dificuldade, de grau superficial, não, muito difícil, que o Senhor deu livramento. E quer nos deixar essa história, e em Cristo Jesus nós somos isso nos nossos dias, como peregrinos, meus irmãos. Nós somos peregrinos, nós somos como que ovelhas e há leões em volta. O próprio apóstolo Pedro nos fala isso, que o inimigo é como um leão rugindo, né, ao redor, procurando uma ocasião para devorar. Mas o Senhor, Ele está dirigindo a sua igreja, Ele está protegendo, Ele está cuidando, e mesmo circunstâncias grandiosas, o Senhor não permite que venhamos ser tentados além das nossas forças, mas pelo contrário, juntamente com a tentação, com a dificuldade, não sem ela, Ele dá meios para a gente poder suportar e lidar. Nós não podemos, meus irmãos, com as hostes celestiais, não podemos. Quem somos nós? Eles têm muito poder. As hostes malignas são poderosas, não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes, não, nada disso. Mas tem muito mais poder do que a gente. Mas Deus diz, não toque nos meus escolhidos. Não toque nos meus escolhidos. É o Senhor que é digno de todo louvor, é Ele que é digno da nossa libertação, da nossa salvação, e é por isso que nós podemos dizer em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós temos vitória, nós podemos passar por lutas, e quando for o momento nós vamos, mas de que maneira? Confiante no Senhor, que aquilo era o momento, que aquilo era a ocasião, que aquilo foi, a ocasião pode ser um terremoto, pode ser um naufrágio, ser submergido, pode ser muitas coisas, mas aquele era o momento que o Senhor queria tomar consigo. Mas quando não é, pode ser todas essas coisas e outras mais. Nós precisamos exatamente olhar para o alto. É por isso que nos outros salmos, Salmo 120 diz, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como é que ele termina aqui? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele mostra, meus irmãos, os vários salmos dos peregrinos indo de onde estavam para uma dessas três festas, louvar o grande Deus, era em confiança. Todos nós temos medo, a própria jornada deles tinha assaltos, tinham perigo, passava por vales, tinham animais, tinham leões, tinham muitas coisas, mas eles não deixavam de sair, porque do Senhor vem o nosso socorro. Ele está à nossa direita, Ele é a sombra, de dia não molesta o sol, nem de noite a lua, Ele está conosco. Ele no capítulo 122, ou no Salmo 122, Davi nos exorta, olha, é alegria adorar ao nosso Deus, e eu fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e eles foram e chegaram lá a Jerusalém, e adoraram a Deus. Não deixe as coisas do mundo impedir a sua adoração. O nosso Deus é maior, Ele é melhor, Ele é digno de adoração. Os nossos medos devem ser dispostos nas mãos dEle, o nosso choro, a nossa lágrima nas mãos dEle. O Deus que vem em secreto, te atende em secreto, fecha a porta, fala com Ele. A Bíblia fala sempre de 2 em 2, um para animar, e nós precisamos de ânimo, é com Deus em oração, de joelho dobrado no quarto, de porta fechada, é orando, derramando a Ele a oração, as lágrimas, o que for, coloque diante do Senhor e fale a verdade. É o Senhor que me dá livramento,
É o Senhor que me conduz todo dia de manhã e me traz de volta para casa. É o Senhor, se não fosse o Senhor, quantos aqui, livramentos variados, livramentos de assaltos, livramento de acidentes automobilísticos, que o carro tomba, vira 1, 2, 10 e vê o carro amassado, e quando vê as pessoas só têm alguns arranhões, e a gente diz como? Isso é livramento do Senhor. Ele quer que a gente fale da glória dele, quer que conte a vitória que ele quis. Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Nós somos como um passarinho, mas no laço do passarinheiro não nos toma, porque ele está segurando nas suas mãos. Das minhas mãos, João capítulo 10, ele diz, ninguém pode arrebatar. Não sou eu, não é você que segura nas mãos do Senhor, sabe por quê? Eu e você somos mutáveis, eu e você ficamos cansados, e a gente fica com a mão assim para cima, né? Ela vai cansando, não é isso que aconteceu com Moisés? Ele estava ali abençoando o povo, assim, naquela luta, naquela guerra, mas cansa, né? E foi horas, o dia inteiro, e ele ia abaixando, conforme ele abaixava a mão que cansava, o povo começava a perder. Arão, Ur, do lado de um, sentaram ali numa pedra e seguraram a mão do um, e a mão direita, o outro à esquerda, para ficar a mão assim e abençoar. Nós cansamos, nós somos mutáveis, mas o nosso Deus não cansa, Ele não dorme, Ele vela por nós. Você pode dormir em paz. Há muitos assaltantes, há muitos ladrões, há muita perversidade nesse mundo, mas você pode trabalhar. Você pode estudar, você pode vir de noite à casa do Senhor, porque o Senhor cuida de você. Você não deve ter medo, e quando tiver medo, coloque esse medo nas mãos do Senhor, e encha de convicção que Ele está com você, à sua direita, à sua esquerda, dirigindo de dia, dirigindo de noite, nas questões tão grandiosas, terremoto, naufrágio, animais, coisas climáticas. O Senhor está dirigindo a igreja e nós devemos cantar a glória do seu nome, falar que isto é obra do Senhor Jesus. Quando o povo, no Novo Testamento, o Senhor Jesus veio, Ele se encarnou, Ele mostrou que este é o Senhor que o salmista confiava. Ele mandou o seu Filho encarnado, e mostrou que este é o Senhor, o próprio Deus, o Deus que perdoa pecados. Ele é o próprio Deus que cuida da gente. Diz que quando Moisés estava, depois de açoitado com Silas severamente, indevida, injustamente, eles oravam a Deus, eles louvavam, e veio o quê? Depois da oração e do louvor, um terremoto. E sabe quem estava nesse terremoto? O Senhor Jesus Cristo. Ele fez com que esse terremoto viesse. Quantos morreram? Nenhum. O carcereiro, que era responsável por todos aqueles presos, se um deles fugisse, ele seria julgado pela vida que fugiu. Eles exigiriam a vida dele pela vida daquele que fugiu. Ele teria que ser morto, e ele já se preparou a sua espada para se matar. E Paulo fala, não faça isso, não faça isso. Todos estamos, as portas abertas. Gente, onde se viu uma prisão com porta aberta e os presos não fugirem? Se já com porta fechada eles querem derrubar, quanto mais facilmente. Nenhum saiu, mas Jesus estava ali. O que devo fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele crê. O terremoto era para mostrar, meus irmãos, que ele seria como que engolido vivo, mas não foi, porque o Senhor deu para ele a graça da salvação. Quando os discípulos estavam no barco, eles estavam ali, Jesus mandou, vão na frente, e Ele mandou não apenas na frente, e eles estavam no barco, mas mandou uma tempestade, porque Ele é Senhor da tempestade. Mas Ele estava ali abençoando, e eles morrendo, e Jesus chega e vai ali, e dorme profundamente naquele barco. E eles pensando, nós vamos morrer com essa tempestade, vamos morrer afogados. O Senhor Jesus repreendeu o mar, o vento, e se acalmou. E aí repreendeu eles por falta de fé. Confie no Senhor. Os impossíveis são dos homens, não de Deus. Muitas ocasiões se viram como que para ser devorados. Os apóstolos, Tiago foi o primeiro
apóstolo a sofrer ao fio da espada, mataram ele ao fio da espada. Herodes prendeu também o apóstolo Pedro, com intenção de fazer isso também depois da Páscoa, da festa, ali havia muitos judeus, ele ia fazer depois, mas o Senhor não deixou, e a espada estava, mas foi como que devorado, saiu dali da presa dos dentes, das garras do inimigo, e fez com que o anjo viesse, libertasse, e os guardas nem percebessem, como se eles passando e não tivesse ninguém passando, e eles saíram, as cadeias, as correias foram quebradas, milagrosamente, eles saíram. O Senhor cuida, meus irmãos, o Senhor cuida, e é o Senhor Jesus, é Ele quem nós podemos dizer, em Cristo nós somos mais que vencedores. Vai ser aquele dia glorioso quando Ele voltar, e nós vamos ver aqueles livros abertos para todas as pessoas, de toda a vida de cada um, mas aqueles que são remidos em Cristo, Ele vai falar tudo o que está escrito, e todas as falhas aí, já está o quê? Paga, está quites, estes ponham à minha direita, estes confiaram, sabendo que eram frágeis, sabendo que em muitas circunstâncias os coloquei para ver se eles temiam a mim, se eles ficassem confiantes mais na tecnologia, mais no plano de saúde. Tem gente com doença, estão talvez na cama há tantos anos, estão vivos, porque Deus está sustentando. Tem gente forte, bonito, faz academia e faz isso, e vão primeiro, porque é Deus quem está sustentando. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga. E nós, meus irmãos, cada vez mais nessa jornada rumo a Canaã celestial, como peregrinos que somos, sim, devemos aprender a reconhecer que todas essas coisas podem nos dar conforto, pode dar um nível de alegria, alguma coisa, mas é o Senhor a nossa maior alegria, é Jesus Cristo a nossa maior alegria, é Ele quem nos livra. O dinheiro não livra, a saúde não livra, o tempo não livra, nada nos livra, é o Senhor Jesus, é Ele que intercede por nós, o nosso coração está voltado para Ele. Por isso que eles cantavam e saíam de lugares longe, em situações adversas, com muitas pessoas, com crianças, com idosos, mas eles saíam para adorar, e iam lá. É uma alegria, meus irmãos, quando nós nos reunimos para adorar esse Deus tão grande. É uma alegria, é um prazer nós falarmos da grandeza dEle, e sempre lembrar que Ele é grande, Ele que faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença na nossa vida, é Ele quem muda os destinos das coisas. Os homens imaginam que eles têm o poder da vida, não, é o Senhor Jesus que tem, porque mesmo partindo daqui, nós temos vida eterna com Ele, sem Ele não há vida eterna, Ele que tem o nosso destino nas suas mãos. Os homens podem tirar-nos a vida, mas não pode tirar-nos a salvação em Cristo Jesus, é Ele é o nosso libertador. Se o Senhor Jesus não fosse conosco, nós estaríamos como que em terremoto, naufrágio, entregues aos dentes deles. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais, e o nosso coração venha se encher de júbilo, de adoração, que cada vez mais não é, meus irmãos, não são os cânticos que nos animam, é Cristo Jesus. Não são as orações que nos animam, é Cristo Jesus, é Ele que Ele, em tudo isso Ele deve ser engrandecido. O culto não é bom, é ruim porque teve isso ou teve aquilo. O culto é bom porque o Senhor faz toda a diferença, e nós devemos adorá-lo e vir adorar, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele faz toda a diferença.